Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem esse porta-óculos. Esse daqui é um papo que eu fiz lá na minha página no Facebook, Ateliê Bia Abdala. Se você não conhece a minha página, vai lá e curte a página, compartilha, mostra para os teus amigos. Na página tem vários passo a passos gratuitos, bem bacanas. Esse daqui, se não me engano, eu fiz em 2013, finalzinho de 2013 eu acho. Tem vários passo a passos lá. Às vezes as pessoas não conseguem achar os passo a passos na página, basta você curtir a página. A partir do momento que você curte a página, abre todas as fotos para vocês, você vai em fotos, clica em álbuns e daí vai procurar álbum por álbum. Cada álbum está escrito o título e o passo a passo do que se trata. Então esse daqui é um passo a passo que tem lá na página tem os moldes, mas eu vou estar disponibilizando um link para vocês baixarem os moldes em PDF. O que você vai precisar desse... Primeiro eu vou pôr meu óculos, que fica mais fácil para eu enxergar o que eu tenho que mostrar para vocês. Vocês vão precisar de linhas. Aqui no caso eu vou usei essas cores porque o meu tecido é roxinho, então eu vou precisar do roxo para casear os olhos, o branquinho para casear a parte branca dos olhos e o amarelinho para casear a parte do bico. Vocês vão precisar dos moldes, é óbvio que eu vou passar para vocês. Tecidos, 2 tecidos, aqui no caso eu usei o poá e um floralzinho e mais os tecidinhos da aplicação. Botão, ou vocês vão usar, nesse caso eu usei botãozinho tic-tac, mas vocês também podem usar botãozinho de costurar, alfinete, fita métrica, tesoura, desfazedor de casa, botão de ímã ou velcro, tanto faz, fibra, termocolante para fazer a aplicação. Esse é o molde principal, que é o molde do corpo da necessaire, que é esse molde aqui. Eu vou passar para vocês o molde, vocês têm que acrescentar costura nele, ele não está com margem de costura. Então, se vocês observarem, a hora que vocês forem cortar, vocês têm que cortar ele maior do que o molde. Vocês vão riscar, não sei se dá pra ver aí do vídeo, mas eu risquei com a caneta temporária, exatamente do tamanho do molde. Aonde vocês riscaram, vocês vão costurar, mas vocês têm que acrescentar a margem de costura. Então, vocês vão precisar esse molde 2 vezes no tecido, e no tecido que vocês escolheram como tecido externo, e 1 vez na fibra. Esse outro molde também precisa acrescentar margem de costura. Vocês vão cortar 2 vezes no tecido do bolso. Notem que aqui eu acrescentei a margem de costura. 2 vezes no bolso e 1 vez na fibra. Vocês vão precisar de um pedacinho pequenininho de fibra. Vai lá nos teus retalhinhos pra gente pôr o reforço do botão de ímã. Farzinho do botão de ímã. E aqui tá o molde que eu vou passar para vocês, que é o molde do bico, da aplicação do bico. O molde do olho, da parte branca do olho e da parte roxa do olho. Da parte branca do olho e da parte roxa do olho, nada mais é do que são 2 círculos. O da parte interna é 4 centímetros de diâmetro e o maior, o branco, é 5,7 centímetros. Só que se vocês observarem, eu fiz um cortezinho. Por quê? Porque eu gosto que os olhinhos fiquem encaixadinhos um no outro. Aqui nessa parte que eu já coloquei a aplicação, vocês conseguem entender isso daqui. Eu coloco ele bem encostadinho um no outro, por isso eu preciso de uma parte retinha aqui, para quando eu encostar, ficar um certinho no outro. Então vamos à confecção da necessaire, que é bem simples, eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer. É bem rápida, bem gostosa de fazer e vende super bem. Você gasta quase nada de material para fazer ela e ela vende super bem, então tenho certeza que vocês vão adorar fazer. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o bolso. Nós vamos pegar a manta, vamos colocar um dos lados com o direito para cima, o outro lado com o direito para baixo. Vamos alfinetar. Vamos costurar exatamente em cima da linha do molde de vocês. Se vocês não estiverem mais vendo, vocês posicionam um molde ali de novo. Vão riscar o molde. Só essa parte curva de cima aqui. E vão costurar exatamente naquela linha. Sempre começando com a agulha baixada
e costurando sempre em cima do risco que a gente tinha feito. Agora sim eu posso cortar bem rente aqui. Agora é só desvirar, passar bem a ferro, para a costura ficar bem no centro e rebater a costura. Agora, na hora de rebater a costura, a gente alinha a lateral do pezinho de máquina com a curva que a gente fez e vai até o final, costurando, alinhando pela curva. Agora sim a gente vai cortar o excesso de fibra. Vamos achar o centro do bolso que a gente preparou. Se a gente for usar o botão de ímã, a gente vai pegar na linha do centro e vai posicionar essa partezinha do botão de ímã a mais ou menos 1 centímetro da borda e marcar com uma caneta temporária esses duas marcaçõezinhas para a gente cortar exatamente no lugar certo. Existem esses velcrozinhos redondinhos que você encontra no mercado, tá? Você também pode estar usando ele. Nesse caso aqui, você vai usar, ele tem uma cola, você só vai posicionar ele no lugar certo. E daí você vai puxar o forro e vai ter que costurar aqui ele, porque ele cola, mas ele não é uma cola para sempre. A hora que você colocar, for usar como velcro, ele vai descolar. Então, você tem que costurar em volta. Eu vou estar usando o botão de ímã aqui, então deixa eu guardar meu velcro ali. Mas você saiba que você pode usar o velcro também. Se você não achar esse velcro redondinho, você pode colocar um pedacinho de velcro quadradinho ali, cortar um pedacinho pequenininho, ou mesmo arredondar ele se você quiser. O botão de ímã a gente vai fazer da seguinte maneira. Também vou puxar para trás o forro, porque eu não quero cortar o forro. Eu tenho que pegar a fibra também, então eu vou fazer atravessar a fibra e voltar ali onde eu fiz, e fazer uma certa pressãozinha para cortar. Porque se eu simplesmente fizer assim e forçar para abrir, eu posso abrir um buraco muito grande. Então eu tenho que entrar, atravessar a minha fibra e voltar para daí fazer uma força e cortar. Daí fica fácil de cortar. Sempre na parte do bolso, deixa eu mostrar aqui no meu, ó. Na parte do bolso é a parte que tem o ímã maior. Na parte da aba, isso vai ser sempre para necessaire, para bolsa, o botão de ímã sempre na aba é que fica o botão fininho. O mais delicadinho fica na aba. Na parte do bolso fica o mais grossinho, que é o que aguenta mais o peso. Então, como a gente cortou, ele atravessa, coloquem a linguetinha ali. Podem vir e abrir para fora a lingueta, tomando cuidado para não estragar a tua tesoura, né? Se você fizer com a tesoura que nem eu tô fazendo. E essa parte do bolso já tá finalizada. O molde do bico, a gente vai posicionar um pouquinho acima do molde que a gente cortou, porque lembra que a gente cortou com margem de costura? Eu quero que a minha costura, na hora de costurar, fique certinha no bico e não entre muito, para não diminuir muito o meu bico. Então, vocês vão posicionar assim e vão fixar ele, tomando cuidado se a manta de vocês, a minha não tem cola, já falei, se a de vocês tiver cola, tome cuidado que vocês não podem passar o ferro direto em cima da manta, que nem eu tô fazendo. A minha não tem cola, então não tem problema. Não tem resina, então não gruda no ferro. Aí o molde do olho, a parte branca, ela tem 5,7 centímetros, é um diâmetro de 5,7 centímetros que vocês vão cortar uma pontinha dele. Por que vocês vão cortar essa pontinha dele? Porque eu quero que os olhinhos se encontrem. Então, tirem a película. E ali onde você cortou aquela pontinha, você vai encaixar na pontinha do bico. E daí os dois olhinhos se encontram, ó. Fica bem bonitinho o acabamento, não precisa ficar um olho ultrapassando em cima um do outro. Então, você vai pôr assim.
Eu gosto de olhinho vesguinho, mas vocês podem pôr o olho centralizado. Eu gosto de colocar eles vesguinhos aqui. Então eu ponho eles dois os bem encontradinhos ali, e daí só preciso vir e fixar com o ferro. O olhinho interno, ele tem 4 centímetros de diâmetro, então esse daqui é 5,7 e vou tirar uma pontinha dele. É bem pouquinho a pontinha que eu tiro, olha, não sei se vocês conseguem perceber, é quase nada, é só para realmente eles se encontrarem. E agora eu só preciso casear, lembrando que o bico eu não vou precisar casear essa parte aqui, porque essa parte vai ser costurada. Eu vou casear essa parte em amarelo, esta parte em branco e essa parte em roxinho. Vamos começar sempre com a agulha baixada, uma velocidade baixa, e vamos fazer o ponto caseado. Antes de chegar aqui, eu gosto de esconder esse meu fio, ou enfiando com uma agulha, ou simplesmente vindo aqui do lado avesso dele e puxando ele para baixo. Então, escondam o teu fio antes de finalizar a tua peça, fica mais fácil. Você não pode vir aqui simplesmente cortar, você tem que colocar ele pelo lado de fora e dar acabamento para o teu ponto não se desfazer depois. Aqui eu coloquei 2 botõezinhos tic-tac, mas também poderia ter colocado 2 botõezinhos normais e costurado ali os botõezinhos normais. Aqui, resolvi pôr o tic-tac. E agora eu vou ensinar vocês a finalizarem essa necessaire. Então, eu tô com essa parte da necessaire já pronta e essa parte aqui pronta. Eu vou pegar a parte do botão, aqui do bolso com botão, e vou pôr ela para baixo, no lado que tem a carinha, porque a gente tem ainda essa parte aqui que a gente ainda não usou, tá? Então, a gente vai pôr ela junto com onde tem a aplicação, só que com o botão de ímã para baixo, certinho aqui. E vamos alfinetar. E nós vamos costurar exatamente uns 4 dedos aqui da parte central, com um pezinho de máquina, 4 dedinhos ali. Não preciso dar retrocesso aqui, só preciso cortar esse excesso de fio, não correr o risco desse fio aparecer depois. Então, eu só corto o excesso de fio. Agora que nós já costuramos, nós vamos ir com o outro lado. Vamos colocar direito com direito, esses dois se casando certinho. Vamos alfinetar toda a volta, lembrando de marcar aonde a gente começou aquela costura e aonde a gente terminou. Vocês vão costurar exatamente nessa parte que a gente tinha costurado antes, a gente vai deixar abertura, a gente vai começar um dedo antes e um dedo depois. Então, vocês vão começar a costurar daqui, costurar toda a volta e passar um dedo dessa marcação que a gente fez com o alfinete. Agora sim, nós vamos costurar e dar um retrocesso. E costurar toda a volta. E no final, retrocesso também. Antes de começar a cortar, eu quero que vocês venham e chequem se vocês pegaram todo o bico, porque às vezes a gente costura muito pra cá e fica aparecendo, então ele tem que estar aparecendo um pedacinho do amarelinho em toda a parte aqui, então vocês chequem toda ela. Se por um acaso não pegou toda a parte o bico, ó, tem que estar vendo aqui e aqui também, tá?
Então, daí você sabe que costurou toda a parte do amarelo. A hora que desvirar, você não vai ter surpresa nenhuma. Se não costurou, você dá uma leve entradinha na costura. Feito, checando isso, sim, você pode cortar todo o excesso. Aqui eu não corto essa parte, eu só vou cortar o excesso de fibra daqui. E essa parte de trás eu posso cortar. Bem rente àquela costura que eu tinha feito. Agora é só a gente desvirar com cuidado. Eu gosto de colocar 2 dedos ali e tentar ir lá no bico, para desvirar certinho o bico. Cuidado para não passar em cima do botãozinho tic-tac. Se vocês colocaram um botão de plástico, tomem cuidado para não derreter o botão de vocês. Tá praticamente pronta. A gente tem que fechar essa abertura, só que antes de fechar, a gente tem que colocar a outra parte do ímã. Então, a gente tem que desvirar ela. Você achou que estava errada, né? Você desvira ela, a abertura vai estar lá embaixo ainda, depois nós vamos ter que fechar ela. Vamos pegar a nossa outra parte do ímã e encaixar ali, onde ela deveria ficar. Vou escolher onde eu quero que seja, eu aperto aqui e o risquinho vai aparecer, quando eu abrir vai aparecer lá. Tá fraquinho, mas eu consigo ver que o risquinho tá aqui e aqui. Daí eu sei a posição certinha da onde eu tenho que pôr esta parte do botão aqui. Então, agora eu tenho que desvirar de novo. Olha, eu entrei e saí. E daí eu vou rasgar. De novo, eu vou entrar e vou sair ali, ó. E daí sim eu posso rasgar. Encaixo o botão, assim, pequeno de manta. Vou lá com a minha partezinha do botãozinho e vou marcar. E vou encaixar um pedacinho de manta ali. Agora sim, que eu pus o meu botãozinho, eu posso fechar com pontos invisíveis aqui. Assim, bem a ferro, bem direitinho, para ficar bem bonitinho. Esse ponto invisível, gente, tem que ser invisível. Eu já desvirei a minha ali, eu vou mostrar para vocês o ponto invisível. Como é que tem que ser. Se você não sabe fazer ponto invisível, vai aí no meu canal, dá uma buscada nos meus vídeos. Eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer ponto invisível. Tá no meu canal antigo, mas é o mesmo nome, Ateliê Bia Abdala também. Então, procura aí. E ela tá prontinha para ser usada, linda e maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui na minha. A minha eu desvirei para vocês verem que os meus pontos invisíveis, eles são realmente invisíveis. Você não vê nada deles. Tá? O acabamento tem que ser muito bem acabado. E olha que essa minha necessairezinha aqui é super antiga. Ó, nem abrindo você vê o ponto invisível. Tá? E daí quando você desvira, ela tá super bem feitinha. Olhem que aqui o que eu fiz? Aqui eu fiz uma opção diferente. Eu pus o tecido só num lado e fiz o tecido
de dentro aqui do mesmo tecido que eu fiz o bolso. Aqui eu já fiz uma outra versão, eu fiz dois lados estampadinhos floridinhos. E tanto uma quanto outra, aqui é com botãozinho costurado, aqui é com botãozinho tic-tac. Mas tanto uma quanto outra ficou uma graça. E ela cabe direitinho o meu óculos. Ali dentro fica bem guardadinho. E eu posso colocar dentro da bolsa e ele fica bonitinho na minha bolsa. Ou pode ser para usar guardar uma mini pasta de dente, uma escovinha de dente aqui dentro. Aquelas pequenininhas dobráveis, cabe direitinho aqui dentro também para você levar na bolsa. Você usa como você quiser. Espero que vocês tenham gostado, façam muito, me mostrem, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, que eu vou ficar esperando vocês para os próximos vídeos.